Olá, crianças! Olá, famílias! Olá, queridos alunos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e essa é mais uma aula de Geografia para você, aluno do 4º ano. E agora eu te convido a descobrir o que o universo geográfico nos preparou para hoje. Vamos lá? Aula 12. Eixo. Questões ambientais no município de Manaus. Conteúdo: os cuidados com a preservação dos rios e a influência da ação do homem nas modificações do meio ambiente. E as habilidades? Habilidade de hoje: aplicar no seu cotidiano os conhecimentos adquiridos sobre cuidados com o meio ambiente. E então, preparado para estudar? Vamos lá, deixa tudo organizado, presta muita atenção, porque agora é hora de estudar. Olha só, crianças, como a natureza é maravilhosa. Olha esse tanto de água. A água é essencial para a vida. Você sabia que 70% do nosso planeta é coberto de água? Existe água em todo lugar. E quando eu digo em todo lugar, eu quero dizer embaixo do solo, isso, nos lençóis de água, no subterrâneo, em cima do solo tem água e no céu, nas nuvens, também tem água, para nós percebermos o quanto que ela é importante para a sobrevivência da vida no planeta Terra. E para isso nós vamos falar sobre os rios, que são fontes de água potável, que nós nos alimentamos, de onde nós tiramos o nosso peixe, não é? De onde nós bebemos, alimentamos também os animais, as plantas, com a vida que tem na água. Então agora, acompanha comigo aí, de olho na tela, vamos falar sobre os rios. Vamos lá? Os rios. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a configuração do relevo. Lembra que o relevo é a forma da terra? Então tem partes altas, partes baixas, e de acordo com essa configuração é que os rios vão se formando. Vamos lá? Suas águas sempre irão percorrer de um ponto mais alto em direção a um ponto mais baixo. Os rios também são alimentados com as águas das chuvas e, nesse sentido, podem ser perenes, intermitentes e efêmeros. Olha aqui para mim. As águas das chuvas, elas são muito importantes para a condição dos nossos rios. E por isso nós temos essas 3 classificações que nós vamos ver agora. Acompanhe aí comigo. Primeiro rio. Perene. São rios que nunca secam. São alimentados pelo escoamento superficial e pela água do lençol freático. Então, ao mesmo tempo que recebe as águas da chuva, ele também recebe águas subterrâneas, ok? E esses rios são chamados rios caudalosos. E um dos maiores, aliás, é o maior do mundo. O rio perene com mais volume de água é o rio Amazonas. Isso aí. Qual é o próximo rio? Intermitentes. Podem ser volumosos durante os períodos chuvosos e desaparecem durante a seca. Então são rios que eles têm períodos, não é? São rios que têm períodos importantíssimos. Por quê? Porque quando o período é chuvoso, as águas sobem e eles alagam aquela área que nós chamamos de várzea. A terra se alaga, e isso é muito importante, sabia? O Rio Negro, aqui na nossa região, acontece isso com o Rio Negro. Na época da cheia ele sobe, inunda as margens e depois da época da seca ele diminui. Então nós temos rios intermitentes, ok? Agora vamos ver os rios efêmeros. São formados exclusivamente durante as chuvas ou logo após sua ocorrência e secam rapidamente. Olha só, crianças, rios efêmeros são aqueles rios rápidos, eles se formam com a chuva. Quanto maior o volume de chuva,
maior volume de água, mas assim que a chuva passa, ele também diminui e seca. Então, são chamados rios passageiros, são rios rápidos. São esses 3 rios que nós temos. Mas eu quero que você aprenda agora e preste bastante atenção, anota aí, faz suas anotações, porque nós precisamos descobrir e aprender as partes de um rio. O rio, professor, o rio é só água que corre. Não é bem assim. Vamos lá? De olho na tela. Então, vamos lá. Partes principais de um rio. Você está observando na imagem que nós temos aqui em cima, nós temos a nascente. É a primeira parte de um rio, é a nascente. E o que é a nascente, professora? Olha aqui para mim, crianças. A nascente é aquela parte onde o rio vai, como já está dizendo, vai nascer. Mas é quando a água subterrânea chega na superfície da terra, ela vem debaixo dos lençóis subterrâneos. Ela chega na superfície e aí ela vai formar um curso de água. E esse curso vai crescendo, crescendo e formando um rio. Vamos lá, continua aqui comigo? Nós temos o leito. O que é o leito, professora? Você está observando que o leito é onde o rio corre, é o caminho que ele faz. Olha, o leito do rio, tá vendo aqui? É o caminho que ele faz. Nós também temos a margem. O que é a margem? A margem é onde o rio se encontra com a terra, que nós chamamos beira do rio, ok? E nós também temos o afluente. O que é afluente? É um curso de água que alimenta um rio maior. E o afluente também tem subafluentes. São rios menores que alimentam esse rio. Essa água que vem lá da nascente, percorre no seu leito, no seu caminho, aqui esse percurso, ela chega no rio maior. Quando ela chega nesse rio maior, que você está observando, olha, tem um rio maior aqui. Nós chamamos de foz. Esse lugar aqui se chama foz, ok? É a foz do rio. Então, aqui é o lugar onde o rio vai desaguar, ele vai despejar suas águas, que pode ser... Volta aqui comigo. Anotou tudo? Então, essas são as principais partes de um rio. Mas os rios têm a sua importância. De olho aí na tela para você acompanhar quais são as importâncias que ele tem. Vamos lá? Além de fornecer água para o consumo, é utilizado também para o lazer. A navegação dos rios é essencial para as atividades econômicas, tais como agricultura, pecuária e produção industrial. O potencial hidráulico desses rios também é aproveitado para a construção de usinas hidrelétricas. Olha só como é importante. Quanta coisa se faz com o rio, até produção de energia elétrica, que é o que acontece. A maior produção de energia elétrica do nosso país é das hidrelétricas dos rios. Então, agora, para você ver o quanto que é importante, nós vamos assistir um vídeo que vai te mostrar o uso racional dessa água, como que nós podemos usar sem desperdiçar. Vamos lá? Acompanhe aí. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. Você viu
quanto perigo que as nossas águas estão correndo. E agora eu quero que você acompanhe comigo um dos maiores problemas com os nossos rios, que pode prejudicar os nossos rios e assim prejudicar tudo que está à sua volta, porque você sabe, rio é vida. Então vamos lá, o primeiro problema é o assoreamento, acompanha comigo. É o processo em que cursos de água são afetados pelo acúmulo de sedimentos, o que resulta no excesso de material sobre o seu leito e dificulta a navegabilidade e o seu aproveitamento. Originalmente, esse é um processo natural, olha. Então, de início, esse assoreamento, ele é um processo da natureza, mas que é intensificado pelas ações humanas, ou seja, ele é um processo natural, mas você sabe que a natureza ela se recompõe, mas quando isso é aumentado pelas ações humanas, acontece algo que vai sobrecarregar, né? Sobretudo a partir da remoção da vegetação das margens dos rios. Essas vegetações aqui da margem do rio, nós chamamos de mata ciliar. Vamos lá, continuando aqui. Eu quero que você observe bem essa imagem. Isso aqui é o rio, o curso do rio, o leito do rio. E nós temos aqui em cima o curso do rio sem a mata ciliar e aqui embaixo com a mata ciliar. Observe só. Aqui, todos os sedimentos, todos os lixos, quando a erosão vai tudo para dentro do rio direto. Então, olha só como ele fica raso. E quando nós temos a mata ciliar, que é essa mata que fica na margem, na beira do rio, ela protege o rio. E os sedimentos que descem são menores. O rio continua com o seu leito profundo. Então, olha só para mim, crianças. Quando o assoreamento é prejudicado pela retirada dessa mata ciliar, por que chama mata ciliar? Lembra os nossos cílios, não tem os pelos que nós temos nos olhos? Eles não protegem os nossos olhos? Por isso chama mata ciliar, porque elas protegem a margem, a beira do rio. E quando o homem vem e arranca essa mata, os rios sofrem, porque todo lixo, todo sedimento, todas as terras caídas vêm direto para dentro do rio. Aí ele fica raso. Com isso, prejudica as plantações, os animais, toda a irrigação dessas áreas e também a navegação. Porque os barcos não podem navegar num rio raso, não é? Cheio de sedimentos. Então, outro problema seríssimo que os nossos rios estão sofrendo é a poluição. Acompanha lá. A poluição da água é qualquer alteração em suas características físicas, químicas e biológicas, que possa causar prejuízo à saúde da população. O que isso faz? Compromete a fauna e a utilização das águas para usos benéficos, o que representa um problema socioambiental bastante grave. Olha só, agora você vai acompanhar a influência do homem, vamos lá? Muitas indústrias lançam efluentes, que são esgoto, diretamente nos rios sem o devido tratamento. Outros fatores que contribuem para esse cenário são o lançamento de esgoto domésticos, produtos químicos que fazem o quê? Que são utilizados na agricultura e na mineração e parte da população que joga lixo nos rios e igarapés, entre outros. Olha aqui comigo. Lembra? Na última aula, nós falamos sobre essa poluição dos nossos igarapés. As pessoas que moram nessas regiões, muitas não têm cuidado com o seu lixo doméstico e jogam dentro dos rios. Aí você vê passar flutuando, ou então lá no meio do igarapé, quando aquele igarapé é raso, ele não tem força de água, né, de correnteza, aí fica geladeira, fogão, sofá, colchão. Fralda descartável, você vê boiando no igarapé. Garrafa PET, então, incontável. Então, crianças, essa é a importância de nós preservarmos o nosso rio. Vamos conhecer para preservar? Vamos lá? A água é fonte da vida.
Sem ela, seria impossível a nossa própria sobrevivência, já que ocupa cerca de 70% do corpo humano. Olha só, crianças, 70% do corpo humano, nosso corpo é formado de água. E além disso, a água é necessária em vários momentos do nosso dia a dia. Por isso é necessário saber o quê? Vamos lá? Nós temos que saber o quê? O tempo de decomposição do lixo, a importância da coleta seletiva e o que podemos fazer em ações positivas. Olha aqui, crianças, o que podemos fazer em ações positivas? Nós precisamos saber também o tempo. Você sabe o tempo de decomposição do lixo, das coisas que nós jogamos fora? Acompanhe aí na tela que você vai descobrir. Vamos lá? Olha só, descarte de alimento, cerca de um mês os alimentos, né? Papéis e papelão entre 1 a 3 meses. Tecidos entre 1 a 3 anos. E a borracha, o pneu, borracha entre 30 a 40 anos. Plásticos, mais de 500 anos. Latas de alumínio, mais de 500 anos. Vidro, mais de 1000 anos, tempo indeterminado também. Então, esse é o tempo de decomposição do lixo. Acompanhe aí, continua que você vai ver agora as lixeiras que estão espalhadas por aí, que nós precisamos aprender como selecionar esse lixo. A azul é para papel e papelão, o vermelho é para o plástico, verde para o vidro, as outras cores, vamos lá. Amarelo para o metal, o preto para a madeira. O laranja é para perigosos ou contaminados, né? Perigo. Vamos lá? O branco, infectante, produtos hospitalares, medicamentos, né? Marrom, orgânicos, como restos de alimento. Cinza, são produtos não recicláveis. Mas olha só, olha para mim agora. Existem produtos que nós reciclamos e não reciclamos. E eu quero que você assista esse vídeo agora, que você vai aprender o que se recicla e o que não se recicla. Vamos lá? Olá, crianças! Somos os coletores de lixo recicláveis mais usados na cidade. Temos certeza de que você já nos viu por aí. Já vou logo começando. Eu coleto papel, jornal, revistas, caixas, folhas de papel. Mas é importante saber o que não se recicla. Papel carbono, sanitário e plastificado. Livros, fita crepe, fotografia e bituca de cigarro. Fique esperto! Já eu coleto plásticos para reciclar, como garrafas PET, embalagens de plástico e sacos. Mas nem pensar de colocar em mim cabos de panela, tomadas, adesivos e acrílico. Isso não se recicla. Muito cuidado. Jamais jogue sacos nos rios e igarapés. Bem, eu coleto metais como as latas, tampinhas, material de aço em geral. Clipes e grampo. Eu sou muito forte, mas não se recicla esponja de aço, hein? Aí, chegou a minha vez. Coleto vidro, como copos, garrafas, potes, frascos de medicamentos, perfumes, mas atenção, não se recicla espelho, tubos de TV, louça e óculos. E não se esqueçam, crianças, conhecer para preservar. Até a próxima, pessoal! Olha só, você viu o recadinho das nossas lixeiras de reciclagem? Agora de coleta seletiva, agora eu quero que você observe 3 pontos importantes para a cultura de preservação da água. Acompanhe aí. Primeiro, água é direito e não mercadoria. É direito de todos, de todo ser humano, dos animais, da vegetação. Governo e sociedade são ambos responsáveis. Olha, ambos quer dizer que é o governo e as pessoas da sociedade. E o terceiro, sem ecossistema, não tem água. Não tem água, ok? Olha aqui para mim. Você viu os 3 pontos importantes para desenvolvermos essa cultura. Em primeiro lugar, nós precisamos saber
que não são só os órgãos governamentais que são responsáveis de tirar todo aquele lixo do igarapé. Não, nós também temos a nossa cota de responsabilidade com os nossos rios, os nossos igarapés, para a preservação desse tesouro ambiental, porque, mais uma vez, aquilo que nós dizemos, água é vida. Então, agora que você já aprendeu que a nossa consciência como cidadão do planeta Terra, ele cada dia mais evolui para preservar, nós vamos agora exercitar, fazer as nossas atividades. Então, vamos lá, exercitando para você. Vamos lá, leiam comigo a primeira questão. Existem 2 problemas ambientais graves que ameaçam os rios e igarapés. Quais são? Opção A, perene e intermitente. Opção B, afluentes e subafluentes. Opção C, leito e foz. Ou opção D, assoreamento e poluição. Quais são os 2 problemas ambientais graves que ameaçam a vida dos nossos rios e igarapés? Eu sei que você já sabe essa, não é? Vamos para a segunda? Quais dessas ações não faz parte, observe só, é o que não faz parte da cultura de preservação da água? A, desligar o chuveiro ao se ensaboar. B, verificar se há vazamento na encanação de casa. Letra C, jogar lixo no igarapé. Letra D, governo e sociedade trabalham para preservar. Então, quais são dessas 4 opções? Não é que não faz parte de uma cultura de preservação de água. Então, olha só, crianças, tá muito fácil, não é? Eu sei que você já estuda sobre isso, que você já pratica essas ações, essas boas ações. Então agora eu vou tomar uma aguinha e você vai respondendo aí. Daqui a pouquinho a gente corrige, ok?
Ok, protetores da nossa água, vamos ver se vocês acertaram as questões. Vamos lá? A primeira questão. Existem 2 problemas ambientais graves que ameaçam os rios e igarapés. Quais são? A. Perene e intermitente? Será que é isso? B. Afluentes e subafluentes? Leito e foz? Assoreamento e poluição. O que será que agrava a vida dos nossos rios e igarapés? Vamos por opção. Perene e intermitente são o quê? Tipos de rios, né? Então, ele não é um problema. Afluentes e subafluentes são o quê? São rios menores que alimentam os rios maiores. Então, também não é problema ambiental. Leito e foz são partes de um rio. E sobra assoreamento e poluição. E nós aprendemos, né, sobre o assoreamento e sobre a poluição. Então, só pode ser essa opção. Vamos lá no 1, 2, 3, conferir se você acertou. Olha só, acertou. Parabéns para você, que sabe agora o que é o assoreamento e a poluição. Eles são responsáveis pela destruição, por matar vidas no nosso rio, a vida animal que há dentro do rio também. Vamos para a segunda questão. Quais dessas ações não? Lembra que é o não faz parte da cultura de preservação da água. A. Desligar o chuveiro ao se ensaboar? Nós precisamos fazer isso, não é, crianças? Desligar o chuveiro para não desperdiçar água. Verificar se há vazamento na encanação de casa? Sim, porque se ficar uma gotinha pingando, não demora, muita água já se foi e o desperdício é grande. C. Jogar lixo no igarapé. Será que nós temos que fazer isso? Isso faz parte da nossa cultura de preservação? E a D. Governo e sociedade trabalham para preservar. Se o governo e a sociedade estão juntos trabalhando para preservar nossos rios e igarapés, então isso está correto, faz parte da cultura. Então nos resta a opção C, jogar lixo no igarapé. Será que é isso? Vamos lá? Olha só, muito bem, crianças. Vocês acertaram, não é? Então agora eu quero convidar você para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? Crianças, nós chegamos nesse momento em que nós refletimos sobre tudo que nós estudamos, né? Então nós falamos sobre os rios, as partes de um rio. Você viu que tem nascente, leito, foz, afluentes, subafluentes, margem. Você viu também que as matas ciliares são importantes para a proteção dos nossos rios por causa do assoreamento, que é tudo aquilo que vem para dentro do rio. Se não tem mata, nada impede. Então os rios ficam rasos e para navegação fica muito difícil. Tudo isso nós vimos hoje. Nós vimos também que a poluição é um problema sério. E quem causa a poluição? Somos nós seres humanos, que destruímos. Você sabe que, por exemplo, a sua casa tem o lado de fora, o lado de dentro e o lado de fora. Mas quando você joga lixo em qualquer lugar, não tem o lado de fora. Fica tudo dentro do planeta, porque o lado de fora é o universo. Como que você vai jogar o lixo no universo? Não existe isso. Então, todo o lixo jogado excessivo se acumula no nosso planeta, prejudicando a vida, a biodiversidade, né? Então, você sabe, a água é a nossa riqueza. E eu quero agora, com você, ler um poema. Na verdade, é uma música de Guilherme Arantes, mas como eu não sei cantar, eu vou ler com você, tá bom? Medita aí, reflete, porque nós precisamos não só saber, nós precisamos agir. É isso mesmo. E agora acompanhe comigo. Diz assim, escuta bem. Se você quiser, você pode olhar aqui essas águas que estão correndo, dá vontade de tomar um banho, não é? De nadar neste rio. Mas também você pode fechar os seus olhos, imaginar que você está assim à beira do rio, com o vento batendo no seu rosto. O poema diz assim: planeta água, água que nasce da fonte, serena no mundo,
e abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam à fertilidade do sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Terra, planeta água. Terra, planeta água. Terra, planeta água. Olha só, crianças, que lindo, não é? Essa poesia que declara que a Terra é o planeta água. Lembra que nós dissemos? A Terra possui sua superfície coberta, 70% de água. O nosso corpo possui 70% de água. Então, nada melhor do que dizer Terra, planeta, água, que precisa ser preservada, cuidada, para que tenhamos vida e vida com abundância, porque os nossos animais, a nossa floresta, a nossa vegetação também precisa de água. E agora eu convido você para as nossas considerações finais. E assim, nós terminamos mais uma aula de geografia. Muito bom, né? Estudar geografia. A gente aprende tanta coisa sobre o nosso planeta, sobre quem somos, onde nós estamos, que lugar é esse e como que nós somos importantes para esse lugar, como que nós somos importantes para a preservação dos rios, não é? Das águas, dos igarapés, de todos os lugares. Então, crianças, eu te convido para pesquisar isso, vai em busca de informação, de conhecimento, aproveita que você está em casa e estuda mais ainda, porque quando nós voltarmos para a escola, quando todos nós estivermos juntos, você vai precisar de todo esse conhecimento que aqui no nosso Aula em Casa é passado para você com muita excelência. Olha só, eu digo para você, se cuida, higieniza suas mãos, mas não estraga a água, hein? Na hora que estiver lavando e saboando assim, não é? Colocando ali o sabão, desliga a torneira. Ensaboa bem, aí depois liga a torneira para poder tirar o sabão. Não fica com a torneira abertona, desperdiçando água. Isso não pertence mais a você, você é uma criança consciente, ok? Então, use a sua máscara, higienize seus materiais escolares, ajuda quem está te ajudando, não é? Quando a mamãe diz, a vovó, a titia, quem está em casa aí chama você, vamos, tá na hora de estudar, todo mundo se organiza, senta bonitinho e vai estudar, porque isso serve para a sua vida. Então, crianças, eu te convido para a nossa próxima aula de geografia, que está muito legal. E também me despeço aqui com um tchau, curumizada. Um beijo no coração. Até a próxima aula.